Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, a nossa introdução sobre a nossa colônia de férias, o nosso clubinho de férias, Trilha das Virtudes. E eu peço que você fique até o final desse vídeo. Nós vamos rapidamente aqui colocar alguns pontos que são importantes para nós enquanto colégio sobre a importância das virtudes, né? Aqui no Colégio Caminho, além de nós formarmos os nossos alunos, nós também formamos com muita alegria os pais através da Escola Família de Nazaré. Então esse vídeo não só vai para os nossos alunos do clubinho de férias, né, os pais do clubinho de férias, quanto também para os pais do colégio, através da nossa Escola Família de Nazaré, que é um programa destinado à formação contínua dos nossos pais. E logo de cara, a gente precisa entender por que as virtudes. Qual que é, na verdade, a grande importância das virtudes na vida do meu filho, na minha vida, porque será através dessa definição que eu então vou assumir realmente a minha função, a minha missão de ser um pai, de ser uma pessoa que realmente quer ser boa, né? Quer ser uma pessoa de verdade, uma pessoa real, que possa amar o mundo apaixonadamente. As virtudes, elas são essenciais se nós queremos formar seres humanos completos e integrais. É esse o ponto. Né? O nosso colégio bate muito nessa tecla, né? A gente defende uma fé também, né? É um colégio particular católico, então a gente defende também essa bandeira que é tão fundamental e essencial. Aqui a gente dá um ensino de qualidade, aqui, né, temos inglês diariamente, trabalhamos tudo o que vocês possam imaginar, mas tudo isso ainda é pequeno se nós não olhamos além disso. Se eu entendo que a finalidade de uma escola é formar para o mercado de trabalho, se eu entendo que a finalidade de uma escola é fazer meu filho passar no vestibular, ou que a finalidade de uma escola é ensinar português e matemática, então assim, com toda a minha humildade, essa escola já virou um fracasso. A função da escola, ainda mais na sociedade em que nós estamos inseridos e vivendo, não pode se limitar apenas a ser um caminho para a universidade, um caminho para o mercado de trabalho. Ela tem que formar o ser humano na sua completude espiritual, intelectual, volitiva, física e com certeza também a dimensão social. Ou seja, tudo isso daí tem que estar integrado. Porque senão eu até posso ter um médico, até posso ter um engenheiro, até posso ter um arquiteto, um professor, mas eles não vão ter esta complementaridade, essa junção, essa formação na sua profissão. E logo não será um bom médico, logo não será um bom engenheiro, logo não será um bom advogado. E a tendência dessas pessoas fracassarem no mercado de trabalho é gritante. Quem tem empresa, quem trabalha no mercado, sabe do que eu estou falando. O quanto a mão de obra está ruim. E eu não estou dizendo de pessoas sem universidade, eu estou dizendo inclusive de pessoas de universidades e de grandes universidades, que não encontram o sentido do trabalho, que choram por ficar longe de casa, que estão com depressão depois de ter terminado a faculdade, depois de ter conseguido o determinado emprego, essa pessoa ainda não está feliz. Por quê? Porque foi ensinado para ela ao longo de todo o seu percurso da escola, de que quando ela passasse no vestibular, quando ela tivesse o emprego dela, ela atingiria o seu objetivo. Mas isso não é o objetivo, isso é o meio. A escola é um meio para se chegar na universidade. A escola é um meio para se entrar no mercado de trabalho, mas ela não pode ser o fim. O fim da escola é formar seres humanos completos em todas as suas características, na sua vida espiritual, na sua vida das vontades, na sua vida afetiva. E é aí então que a gente insere-se, é aí que a gente então se coloca nessa pergunta então, por que as virtudes? E por que as virtudes?
As virtudes vão ser importantes, primeiro, por uma certeza. As crianças não são anjos. Ponto. O seu filho é ruim. O seu filho é briguento. O seu filho é sem educação. O seu filho não respeita. E quando eu falo seu filho, eu também estou falando do meu filho. Por quê, Mateus? Porque as crianças não nascem anjo. Elas não sabem ser boas pela sua natureza. Se a gente parte da ideia de que os nossos filhos agem da maneira que agem, porque isso é a forma natural deles, e que então, sendo a forma natural, ela não precisa ser corrigida, então a gente cai num grave erro. A gente vai acreditar, então, que ao longo do tempo, tudo será corrigido, né? Quando eles ficarem mais velhos, quando eles tiverem um entendimento melhor, aí sim, eles vão começar a ajudar em casa, eles vão começar a arrumar o quarto, eles vão começar a me respeitar enquanto pai, eles vão começar a respeitar o avô e a avó, eles vão entender então que eles não podem ter tudo que eles querem. E aí a gente joga pro amanhã, na ideia de que ele vai melhorar com o tempo, quando na verdade isso é um gravíssimo erro. As crianças, elas têm más inclinações, como você tem más inclinações, como eu tenho más inclinações, como nós temos ira, como nós somos soberbos, como nós somos egoístas, preguiçosos. As crianças são a mesma coisa. Porque se fosse assim, na ideia de que o tempo iria nos melhorar, então você e eu seríamos muito melhor do que nós achamos que não somos. Não é verdade? Então as crianças, elas não são boas por naturezas, mas elas têm essas más inclinações, que é responsabilidade sua, que é minha responsabilidade como pai e também minha responsabilidade como escola, dobrar essas más inclinações, educar essas más inclinações. Só que para eu educar essas más inclinações, eu preciso aprender a nomeá-las. E se eu quero nomear as más inclinações do meu filho, se eu quero nomear as más inclinações dos meus alunos, eu preciso dar um passo para trás e entender primeiro o funcionamento humano. E aí nós temos um grande problema. Porque quando a gente vai falar de funcionamento humano, existe muita confusão, existe muita ignorância. Por isso a necessidade de nós conhecermos a natureza humana. Por isso que nós aqui no colégio batemos tanto nessa tecla. Nós precisamos conhecer que o ser humano só será completo quando ele encontrar um sentido para a vida dele. Através do trabalho, através das relações pessoais, através do esporte, da alegria, da oração. É quando tudo isso se complementa, quando isso tudo se fecha, que a criança então vai entender que a vida dele tem um propósito, que ela não está à toa no mundo, que a vida dela não se limita a ser médica, que a vida dela não se limita a ser engenheira, que a vida dela não se limita às coisas tão pequenas, mas às coisas muito maiores. E aí elas começam a querer arrastar o mundo e não ser arrastado por ele. Então a gente precisa conhecer essa natureza humana para justamente termos a capacidade de ver os nossos filhos, as suas limitações, as suas más inclinações, para então falar, é isso, é aquilo que ele tem. E aí sim eu poder dar esse ferramental, dar essa ferramenta para que ele melhore. Porque assim, seja rico, seja pobre, seja mais talentoso, seja menos talentoso, até aquela pessoa que a gente acha mais virtuosa, ela só é virtuosa porque ela luta contra essas más inclinações. Então, qual que é a função do clubinho de férias Trilha das Virtudes? Qual que é a função também do colégio, de certa maneira? Ensinar as nossas crianças a lutar a serem melhores, a lutarem a serem boas, a lutarem pelo respeito, a amar os pais, a viver em família, a acreditar em Deus, a entender o que realmente importa. Só que para isso acontecer, a gente precisa primeiro saber o devido nome das coisas.
Isso não começa olhando para o nosso filho, isso começa olhando para a gente. Eu, Mateus, sou preguiçoso. Eu, Mateus, sou egoísta. Eu, Mateus, sou invejoso. Porque a gente cai numa armadilha do auto-engano. Ah, eu não sou preguiçoso. É que, na verdade, se você olhasse a minha vida, se você visse o quanto eu trabalho, eu, invejoso, imagina. É que eu não acho certo aquela pessoa ter tudo que ela tem. Não é justo ela ter tudo que ela tem. Então a gente vai criando desculpas diante das nossas más inclinações. E aí essas más inclinações que nós temos, a gente meio que camufla elas, não as nomeia. Então, consequentemente, a gente olha para os nossos filhos e nós não sabemos nomear aquilo também. Porque a gente também começa a criar um monte de desculpa. Agora, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe que tem consciência da minha função, de que meu filho é chato, de que meu filho é briguento, de que meu filho é preguiçoso, de que meu filho não tem um propósito de estar vivo, ele nem sabe o que é isso. Então, eu tenho que aprender a nomear. É como ir no médico. Quando a gente vai no médico, o que o cara pergunta lá? Na teoria, né? Porque nem isso os médicos estão fazendo mais. O que você tem? O que você sente? Onde dói? Esse onde dói é o nomear que a gente está falando aqui. Se eu sei nomear as minhas más inclinações, eu, pai, então eu também não consigo olhar para o meu filho, esse presente que Deus me deu, que é a coisa mais linda que eu posso pensar em fazer na história da humanidade, que nada se assemelha a isso. Se eu sei quais são então as minhas más inclinações, então automaticamente eu consigo nomear o meu filho. Por quê? Porque não existe Mega Sena existencial. Ninguém nasce, ninguém ganha na Mega Sena e se torna uma pessoa boa. Ah, ele deu sorte, ele nasceu bom. Nascer sem defeito não existe. O que existe, aí sim, são pessoas que reconhecem as suas dificuldades, reconhecem as suas limitações e a partir delas, através das virtudes, que são 4 grandes virtudes, prudência, justiça, temperança e fortaleza, através dessas 4 virtudes é que nós então lutamos e buscamos para ser pessoas melhores. Para quem? No caso nosso, primeiramente para Deus, para a gente, para o outro, para minha esposa, para os meus filhos. E isso, pai, isso, minha mãe, é uma luta pessoal. Ser virtuoso é uma luta pessoal, diária e sem fim. Não haverá um momento da nossa vida em que eu, Mateus, depois de ler muito, de estudar muito, de fazer muito, vou chegar e falar assim, agora eu sou virtuoso. Agora minha vida está ganha. Agora acabou, porque eu tenho a virtude da fortaleza. Eu tenho a virtude da prudência. Não existirá isso, porque é sem fim. A melhora humana, ela é sem fim. Por isso que nós, enquanto pais, além de saber que nossos filhos não são perfeitos, nós temos esse trabalho heróico de lutar pela nossa melhora, saber o funcionamento humano para ajudar os nossos filhos. Por quê? Porque o protagonismo da mudança dos nossos filhos não se dará através de você, nem de mim, mas dele. O protagonismo de mudança de caráter, de personalidade, de vida dos nossos filhos, parte dele. E para que eu busque a melhora dele, a obrigação não vai funcionar. Você tem que fazer, senão eu te bato. Isso funciona a curto prazo, a longo prazo não funciona. Porque basta você parar de bater que ele deixa de fazer. O que a gente precisa criar então? A gente precisa criar essa vontade, e isso é muito difícil, de querer mudança. E a vontade aqui tem esse papel fundamental. Porque a vontade está entre o querer e o agir. Entre eu querer e eu fazer, a vontade transita aqui. E se eu consigo ensinar meu filho, se eu educo
se eu o educo para essa vontade, então ele vai fazer o correto, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não dê nada em troca. Por quê? Porque ele entende que aquilo é o correto a ser feito. Agora, num mundo e numa educação onde tudo pode ser, onde tudo depende, tudo que você acha é válido, a opinião de todos importa e a verdade mesmo desaparece, a criança fica confusa. Imagina que em casa ela escuta isso é isso, aquilo é aquilo. Ele chega na escola, então, o seu pai não está tão certo, a sua mãe não está tão certo, o livro não está tão certo. Naturalmente essa criança começa a perceber então que ela não está num caminho firme, correto, né? Um caminho sólido, mas sim que tudo depende. E se tudo depende, a própria vontade dela também depende. Qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é ensinar os nossos filhos a ter vontade. É impossível uma pessoa querer ser boa e não ser. É impossível uma pessoa, vou repetir, é impossível uma pessoa que busque essa vontade de ser boa não ser boa. O que eu tenho que fazer aqui na escola? O que você como pai tem que fazer ali na escola? Ensinar essa vontade ao seu filho. Você tem que ser bom, você tem que ter paciência, você tem que ter amabilidade, você tem que ter alegria, você tem que ter afetos, você tem que ter paciência, você tem que ficar quieto. Mas não porque você tem, porque por causa disso, disso, disso e disso. Porque existe um motivo para isso, para isso, para isso. Porque existe um sentido para isso, para isso, para isso. Quando a gente começa a amparar os nossos filhos através dessa educação, naturalmente, isso não é de um dia para o outro, os nossos filhos tendem a ter mais virtude. Ou começam a querer buscar essa virtude. E aí a gente começa a ver a mudança em casa. E aí a gente começa a ver a mudança no nosso ambiente. E aí a gente começa a perceber que a gente está no caminho certo. Mas, bom, é um caminho que não tem fim. Só que aí temos um problema. Por quê? Porque os nossos filhos e nós estamos inseridos numa sociedade onde as facilidades das coisas, vou falar uma redundância, é muito fácil. As coisas são fáceis do fácil. É muito simples conseguir as coisas no mundo que nós estamos vivendo. Pega lá seu pai, pega lá seu avô, a dificuldade que era para ir para a escola, a dificuldade que era para conseguir as coisas, a dificuldade que era fazer uma faculdade. Hoje não faz faculdade quem não quer. Hoje não consegue essas coisas porque não quer. Há uma facilidade no mundo. E os nossos filhos já estão inseridos nessa facilidade. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos, enquanto escola, nós precisamos, enquanto pai e mãe, ensinar que a vida não é essa facilidade. Que permanecer no emprego não é fácil, que aceitar um patrão mais bruto não é fácil, que nós vamos ter que engolir vários sapos, que nem todo mundo vai nos aplaudir, que nós não somos o mais inteligente, o mais bonito, o mais forte, o melhor sempre, que o mundo não gira ao nosso redor, por mais que às vezes dá a impressão. E nós também, enquanto pais, caímos nessa loucura, nessas facilidades, achando que tudo é simples. Uma hora ele melhora, uma hora ele vai dar certo. Eu não tenho tempo para educar, eu não tenho tempo para estar com ele. Eu não tenho, eu. E isso vem muito, né, das próprias redes sociais, que acaba alimentando a nossa preguiça. Né? A gente não tem tempo para nada, mas a gente fica lá horas, às vezes, no celular. Podemos estar com os nossos filhos. Os nossos filhos também ficam horas na frente do celular e está tudo bem, ele não está atrapalhando, ele não está incomodando, ele não está fazendo nada de errado, você nem sabe o que ele está vendo lá. Aí de repente ele começa a se riscar, aí de repente ele começa a falar algumas coisas que você não concorda, aí de repente quando você percebe, meu Deus, como que meu filho... Por que foi isso? Você não foi acompanhando, você não foi vendo, você foi acreditando que o seu filho tem que ser livre, que ele tem que viver a vida dele, que ele tem que viver a intimidade dele. Seu filho tem 10 anos. Seu filho tem 7 anos. O que seu filho tem que ter intimidade, meu Deus? Você é pai, você é mãe. Tem que saber tudo do seu filho. E acompanhar esse tudo do seu filho. Porque aí você dirige, que é a sua função.
Então essas redes sociais acabam colocando tudo isso ao nosso jogo, né? Que tudo é muito fácil, que um clique se resolve, que uma simples aula te ensina tudo, que um simples vídeo te forma, que a materialidade do mundo é o significado da felicidade. E aí a gente segue aquele monte de gente que é super feliz com 1 milhão de coisas e aí depois separa. Aquilo que parecia lindo, casamento perfeito, com 3 filhos, se separa. Por quê? Porque não há no fundo aí uma busca real, significativa e verdadeira para aquilo que não importa. E aí a gente entra nisso tudo. Só que vejam, tudo isso é sedução. Tudo isso é um convite, uma tentação. Nós temos a liberdade de escolher se a gente vai assumir ou não isso. Nós temos a liberdade de escolher se meu filho vai ficar a tarde inteira sem fazer nada. Nós temos a liberdade de escolher se eu vou observar a vida do meu filho ou se eu não vou. Nós temos a liberdade de escolher onde eu devo ou não devo levar o meu filho. O quanto eu tenho que acessar ou não tenho que acessar essas facilidades. E por que eu falo isso? Porque tudo que a gente sabe e todas as coisas que nós conhecemos vem dos sentidos. Tudo que está na nossa cabeça hoje, de alguma maneira, foram a partir dos sentidos que nós fomos experimentando, que passou pelo corpo, que foram ficando na nossa mente. Isso a gente é muito parecido com os animais. Os sentidos vão nos ensinando. E eles também conhecem pelos sentidos, né? Os animais. Eles sentem o cheiro, eles veem algo apetitoso e querem, eles conseguem sentir frio, eles sentem o perigo. Ouve barulho e já percebe que tem um predador se aproximando. Só que nós e os animais temos uma grande diferença também. Que você e eu somos racionais. Que a gente pode sentir tudo isso, que a gente pode desejar tudo isso, mas nem tudo isso que eu sinto, nem tudo isso que eu desejo, eu tenho que fazer. Porque senão a gente vira um animal. Se eu vivo e faço todos os meus desejos, o que eu sou? Um animal. Que é o que a gente vê por aí. Crianças, jovens, adultos que vivem atrás dos seus desejos. E é esses sentidos que nos traz essas verdades. E aí existem 2 palavrinhas que são importantes, que é o seguinte: uma é um desejo, um apetite, que a gente chama de apetite concupiscível, e um outro apetite, que a gente chama de irracível. Os apetites concupiscíveis, guarda aí, são aqueles apetites que são fáceis de conseguir. Imagine que aqui na minha mesa tem agora uma travessa de brigadeiro. E desde que eu comi brigadeiro pela primeira vez eu gostei, porque é doce, porque é saboroso, né? Porque gera no nosso cérebro um monte de substâncias que nos acalmam, que nos anestesiam. É muito mais fácil eu comer esses brigadeiros que estão sobre a mesa do que eu falar, não, eu não quero. Vou comer uma fruta que está na geladeira, que eu tenho que lavar, cortar, e que talvez não seja tão doce, não gere tanta dopamina, vamos dizer assim, né? Tantas substâncias no meu cérebro, como esse brigadeiro vai gerar. Isso é o meu apetite irracível diante do apetite concupiscível. Por isso que é tão difícil fazer dieta, por isso que é tão difícil fazer academia, por isso que é tão difícil ter paciência, por isso que é tão difícil fechar mais a boca, por isso que é tão difícil os alunos serem mais quietos. Por quê? Porque o apetite concupiscível, ele é aflorado e meio que cutucado para que ele aflore mais do que o apetite irracível. Por isso que a gente compra tanta coisa, com o apetite concupiscível, de ter consumismo, vamos pensar assim. O irracível não. O irracível é aquele apetite difícil de conseguir. Mas que se eu tenho uma vontade controlada, se eu tenho uma vontade ordenada, eu posso negar esse brigadeiro agora, que eu sei que é muito bom, mas que se eu comer essa travessa inteira me fará mal.
pela fruta que está na geladeira. Esse exemplo que eu usei vale para qualquer coisa. Claro que é muito mais gostoso eu deitar na minha cama e ficar ali meia hora, uma hora, vendo vídeos e dando risada de coisas extremamente fúteis, isso é concupiscível, do que eu levantar, deixar meu celular no criado mudo, pegar meu filho, sentar com ele na sala, jogar um jogo de tabuleiro, brincar com ele com um brinquedo, conversar. Isso é um apetite irracível. E aí o que faz eu querer o apetite irracível diante do concupiscível? A vontade. A vontade vai orientar os nossos apetites e os nossos desejos. É o que eu falava lá na frente. Qual que é a nossa função? A nossa vontade, nossa função como pai, como escola, é criar a vontade dos nossos filhos. E qual a vontade? A vontade de ser bom. A vontade de ser um filho de Deus. A vontade de amar o pai e a mãe, de respeitá-lo. A vontade de se amar, de gostar do que Deus fez dele, do que ele é. Da vontade de aceitar o que Deus dá e o que Deus tira. Isso tudo é apetite irracível. Fazer aquilo que a princípio não é prazeroso, mas que eu tenho uma vontade que consegue compreender que aquilo é maior, porque aquilo que muito custa, muito vale. E aí eu começo então a ter mais paciência com a minha esposa. Então eu começo a ter mais paciência com meu filho. Então, porque é muito mais fácil eu gritar. É muito mais fácil eu bater a porta e sair correndo. É muito mais fácil eu dizer que estou cansado e ir dormir e não ficar meia hora com meu filho na sala, no quarto dele. É muito mais confortável eu falar boa noite do que vamos fazer uma oraçãozinha para o Papai do Céu antes de dormir. É muito mais confortável, porque é muito mais prazeroso. Agora, o apetite irracível é aquele que nos faz ser santos. E o que faz as virtudes? As virtudes nos ensinam a buscar esse apetite irracível. Né? A realmente entender que a vida nem sempre vai ser fácil. E que na maioria das vezes não é fácil. Que as coisas custam. Que nada cai do céu. Que a nota não vem do nada, que precisa estudar. Porque para uma criança é muito mais fácil ficar a tarde inteira no celular ou no videogame do que a tarde estudando. Então como que eu faço? Eu preciso criar essa vontade, esse sentido na educação. E aí que entra as virtudes. O que é a virtude? Virtude é um hábito operativo bom, ou seja, que opera para a bondade. E aí tem 4 grandes virtudes, que a gente chama de virtudes cardeais, que é a prudência, que é a primeira grande virtude, a fortaleza, a justiça e a temperança. Uma pessoa virtuosa, e é o que a gente busca aqui no clubinho, é o que a gente busca aqui no colégio, é uma pessoa que vai entender qual é a finalidade dela. E a finalidade última dela, a minha última finalidade, a sua última finalidade, é a felicidade. E qual é a real felicidade? Qual é a maior felicidade? Ser bom, amar a Deus, respeitar os próximos, ser justo, ser verdadeiro, ser alegre, amar o mundo apaixonadamente, que a gente fala. É o que a gente busca e é o que a gente quer. Filhos que sejam exemplos, né? Filhos que arrastem o mundo com sua alegria, com sua bondade, com sua entrega a Deus. É esse tipo de criança, é esse tipo de família, é esse tipo de Mateus que eu quero ser. Que seja alegre, divertido, que trabalhe, que pague boleto, que vá no mercado, que faça churrasco, mas que vá à missa, que reze, que ensine o filho que é bom, que seja um exemplo justo para ele, para os filhos que Deus mandar. E é esse, no fundo, a função nossa aqui no clubinho. Tomara que ao longo dessas 4 semanas, os seus filhos, o meu filho, todos aqui no colégio, possam aprender um pouco mais com a prudência, com a justiça, com a fortaleza e com a temperança. Porque é através dessas 4 virtudes cardeais que a gente consegue mudar o caminho, consegue entrar no caminho correto e verdadeiramente entender que vale muito a pena esse mundo. Que esse mundo é uma obra maravilhosa de Deus. E que a nossa obrigação aqui é amar o mundo apaixonadamente. Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança. Excelente clubinho a todos.